Olá, meus amigos, aqui o professor Rafael Salles dentro da nossa maratona de Direito do Trabalho do Direito Favorável e eu queria conversar com vocês hoje a respeito do assédio moral. Quais são as principais peculiaridades que envolvem esse tema? Por exemplo, qual a diferença para o dano moral? O assédio sexual se configuraria como assédio moral? O que seria um assédio moral organizacional? Isso e muito mais a gente vai responder nos próximos minutos, então fica aqui com a gente. Primeiro, qual a diferença do assédio moral para o dano moral? O dano ele é isolado, ele vai ocorrer geralmente em uma única oportunidade, já vai gerar um abalo psíquico no trabalhador, que poderá pleitear a reparação desse dano. Um exemplo que a gente pode dar é, imagine um trabalhador numa determinada reunião, onde o chefe vem e expõe esse trabalhador na frente de todo mundo, dizendo que ele é incompetente, que ele fez o serviço de forma errada. Ele não chamou reservadamente para dar o feedback, ele deu na frente de toda a equipe de forma ríspida, grosseira, no sentido de expor esse trabalhador. Isso configura um dano moral. Diferentemente, o assédio moral vai exigir condutas reiteradas e não apenas uma única vez. Imagina que essa mesma situação se repetiu em mais 5 reuniões, em 10 reuniões e passou a ser frequente. Isso sim vai configurar o assédio moral, que não necessariamente são condutas iguais, mas são condutas repetidas que de alguma forma vão minar o psíquico do trabalhador, beleza? Esse é um exemplo claro para a gente diferenciar o dano moral do assédio moral. Outra questão interessante é do assédio moral organizacional. Esse conceito já vem sendo bem trabalhado na doutrina e na jurisprudência também já há muitos casos, que é quando o assédio não é voltado para um determinado trabalhador, mas a estrutura da empresa como um todo, ela acaba prejudicando a coletividade. Quando isso acontece, ocorre o que a gente chama de assédio moral organizacional, que é um exemplo clássico. O exemplo da limitação ao uso do banheiro. Imagina, tem uma regra dentro da empresa que diz que o trabalhador só pode ficar 5 minutos no banheiro. Ele vai lá, está usando o banheiro para suas necessidades fisiológicas e 5 minutos depois vai o seu supervisor bater na porta e dizer, olha, você tem que voltar ao posto de trabalho. Nada mais constrangedor do que esse tipo de situação. Então isso, como não é voltado especificamente para um trabalhador, mas para a coletividade, é o que se chama de assédio moral organizacional, beleza? E aí a gente chega no outro campo, como é que eu vou fazer a prova disso dentro de uma instrução processual? E aí a gente começa falando de um caso bem delicado, que é o do assédio sexual. Assédio sexual é uma espécie cujo assédio moral é um gênero. Então o assédio sexual está dentro das espécies de assédio moral e também devem ser reparados. Agora, como é que eu vou fazer a prova? Imagina, o assédio sexual muitas vezes ele é velado, ele é através do simples toque, ele é através de frases ditas ao pé do ouvido e ele às vezes não deixa vestígios muito claros. Então, como é que eu vou provar isso durante a instrução processual? Primeiro, verificar se existem testemunhas. Entendo testemunhas? Beleza. O que é que ela sabe? O que é que elas já ouviram? Que atos podem configurar um assédio que ela já ouviu? Ouviu, por exemplo, um chaveco dado ali pelo chefe ou pela chefe para um subordinado ou subordinada? Isso vai começando a construir a minha prova. Agora, com os meios tecnológicos, hoje, principalmente em assédio sexual, é muito possível você registrar mensagens através do sistema de WhatsApp, das redes sociais como Instagram, Facebook. Ali, pequenas mensagens, você vai printando, vai salvando e vai fazendo o seu cotejo probatório. Essas provas são muito utilizadas hoje em processos judiciais e são muito aceitas. Outra questão que pode ser utilizada é a gravação. Imagina aquela primeira hipótese que você é destratado na reunião coletiva na frente de várias pessoas. Você pode gravar essa reunião. Essa reunião ficando gravada, você sendo um dos interlocutores, um dos participantes da reunião, e foi você que gravou, essa prova é considerada lícita. Então é uma outra forma de você comprovar que sofreu o assédio moral. Beleza? Essas são algumas dicas que a gente queria deixar aqui para você hoje. Não perca sempre a maratona de Direito do Trabalho, todos os dias, 30 dias seguidos, com muito conteúdo para você.